Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 3 de setembro de 2022, sabadão. Sem enrolar, vamos para os jogos. Bom, tropa, sábado amanhã, jogo pra caramba, então não posso enrolar muito, ainda mais que ainda estou no processo de mudança, vai ficar assim ainda mais um tempo. Aqui onde eu tô a voz da eco, então vamos rapidinho, tá? Só passando sobre ontem rapidamente, foi um dia bem mais ou menos. Na quarta-feira a gente tinha vindo um dia excepcional, cravamos todos os 10 jogos, só que ontem deixou a desejar ali, então acertamos, acho que foi só metade, acertamos metade, erramos outra metade, jogo do Manchester foi under. O AZ perdeu o gol pra caramba, inclusive perdeu um gol sem goleiro embaixo da trave, mas faz parte, né? A gente não vai ganhar todos. Então, vamos pra cima. Tropa, primeiro jogo que a gente tem aqui, sabadão, 8h30 da manhã, campeonato inglês, jogo do Liverpool brabo da Inglaterra, que vai enfrentar o Everton, que vive um mau momento. Vamos lá, o Liverpool ele tá meio, tá ligado, tá se adaptando à falta do Mané, o pessoal ficava muito em cima só do Salah, Salah pica e tal, mas esquecia que o Mané também tinha uma grande importância e o Mané tem feito mais falta do que o Salah fez na época, tá? Posso estar falando besteira, mas eu vejo o Liverpool ali dependendo muito de um motorzinho, tá ligado? Que o Mané ia, voltava correndo e tal, pô, esquece, o Manézinho é pica, e tá cravando lá no Bayern. Vamos lá, o Liverpool marcou gol nos últimos 6 jogos, não perdeu nos últimos 8, marcou 2 ou mais gols em 6, sofreu gols em 8, o Liverpool tem sofrido gols com frequência, por isso tem acabado se atrapalhando nos jogos. Esse último jogo foi ganhar porque a gente tinha dado 5 de acréscimo, saiu o gol no 8º minuto. Gol no primeiro tempo nas últimas 6, mais de 2 gols e meio nos últimos 3 jogos e ambas marcam-se em 7. O Liverpool está com uma estatística muito legal para gols, principalmente porque ele tem levado e acaba tendo que correr atrás. O Everton marcou gols em 8 dos últimos 10 jogos, só que sofreu gols em 8 dos últimos 10 jogos, não ganhou em 8, aí ó, essa é importante, não ganhou em 8, na verdade ele ainda não venceu no campeonato, menos 3 gols e meio nos últimos 6, gol no primeiro tempo em 8 e ambas marcam sim em 7. Tropa, início de campeonato, né, ainda a gente está na 6ª rodada, não é isso? Estamos indo para a 6ª rodada, não tem tanto que avaliar aqui, mas o que me interessa aqui é essa cotação do Liverpool. Pelo fato do Liverpool estar vivendo esse momento ainda de transição, está se enrolando, a cotação do Liverpool, que provavelmente viria aqui 1.18, 1.20, veio 1.40 e eu quero aproveitar na vitória do Liverpool. O menino volta, Darwin Núñez, né? Porque na Inglaterra, se tu for expulso direto, tu tem que cumprir 3 jogos de suspensão, não importa o motivo, foi expulso direto, são 3 jogos, não são 1. Eu acho até legal, né? Porque incentiva o cara a jogar mais limpo. Então ele vai voltar com sangue nos olhos, tá ligado? Vai entrar ali no lugar do Firmino e eu vou cravar aqui a vitória do Liverpool, até pelo momento do Everton. Quem quiser explorar esse 2,5, muito quente, tá? O Liverpool tá vivendo esse momento, que é um time que faz muito gol já naturalmente, mas é um time que tem sofrido muito gol também. Então é interessante esse 2,5. 1,5 a gente tem cotação. Dá para botar para completar o bilhete. Se for o último joguinho ali do bilhete para completar, vale a pena. Mas tô botando fé na vitória do Liverpool. Essa vitória do Liverpool com mais de 1,5 também me interessa. Placar para mim desse jogo, 2-1 pro Liverpool, ou até um 3-1. Acho que vai ficar um 2-1, tá ligado? Aquele joguinho do Liverpool indo pro ataque, mas sofrendo pressão também. No final vai meter o 3-1 e vai ficar tranquilo. Também às 8h30 da manhã temos um clássico aqui dos brabos da Escócia. Celtic contra o Rangers. São 2 equipes que jogam sozinhas no campeonato, né? Quem não está acostumado ao campeonato escocês. Imagina na época do Real Madrid e Barcelona, do Cristiano Ronaldo e do Messi, tá ligado? Que era o trio ali, Cristiano Ronaldo, Bale e Benzema, contra o Messi do Neymar, o Barcelona do Neymar, do Messi e do Suárez, tá ligado? Só tinham 2 equipes jogando, então aqui é a mesma coisa. Maceta todo mundo e a disputa do título acaba ficando mais por conta desses confrontos diretos. Igual aconteceu temporada passada que o Celtic foi campeão, se eu não me engano, foi por 2 pontos de diferença. Vamos lá. O Celtic marcou nas últimas 10, não perdeu nas últimas 10. É muito complicado da gente ver a estatística aqui, porque como elas jogam sozinhas, elas acabam realmente macetando seus adversários, então a gente tem muita estatística de gols. Vamos dar uma olhada nos últimos confrontos direto entre elas, tá? A gente teve 1-1, não vai dar para vocês enxergarem, mas ó, a gente teve 1-1, 2-1 pro Rangers, 2-1 pro Celtic, 3-0, todos os jogos do ano passado. Aí tem um joguinho aqui de 1-0, mas foi em 2021. Não, do ano passado não, desse ano, pô, tô viajando também em 2022. Todos os jogos desse ano a gente teve pelo menos 2 gols, tá bom? Então o que é interessante para mim? Mais de 1,5 gol, ó, cotação de 1,22, cotação interessante.
O Rangers sabe que é importante vencer o Celtic, que foi por conta disso que ele não foi campeão, e o Celtic sabe que está jogando em casa, ele tem que se impor, está no momento melhor que o Rangers e vai para cima, então é um jogo interessante. Ambas marcam aqui, vem muito quente, está com uma cotação maneira, pode valer a pena, tá? Para mim, 1,5 ambas marcam. Por mais que o Celtic, que esteja no melhor momento, esteja jogando em casa, seja favorito, é clássico, então eu não vou nem me mexer no mercado de resultados, valeu? Jogo para mim de 2-2. 10h30 da manhã, rodada de muitos jogos na Alemanha, mas vamos começar aqui com o Brabo de Munique, que vai visitar o Union Berlin. Union Berlin, bom momento está vivendo. Vamos lá, o Union Berlin não perdeu nos últimos 9 jogos, marcou gol em todos os últimos 9, marcou 2 ou mais gols em 6, sofreu gols em 9 dos últimos 10, é um time que faz gol, mas é um time que sofre gol também, mais de gol e meio 9, e ambas marcam sim 9. Show de bola para gols, né? Ainda mais campeonato alemão. Bayern de Munique marcou gol nas últimas 10, não perdeu nas últimas 8, marcou no primeiro tempo em 9, marcou o primeiro gol da partida em 8, ganhou o primeiro tempo em 8 oportunidades, marcou 2 ou mais gols em 8, não tem jeito, tá? É o Brabo de Munique que já começa macetando logo no primeiro tempo. Gol no primeiro tempo em todos os últimos 10 jogos, mais de 2 gols e meio em 8 e ambas marcam sim em 7. Tropa, para essa partida aqui, a vitória do Bayern tá pagando, não tá aparecendo aqui, mas está pagando 1,33. Para mim, vitória do Bayern, tá? É difícil a gente pegar uma cotação interessante, mas eu vou com essa vitória do Bayern. É 1,33? Do Liverpool, porque é 1,40. Vou nessa vitória do Bayern para colocar no bilhete. Mais de 2 gols e meio aqui é muito interessante. É muito difícil um jogo do Bayern não sair com 2,5, porque o Bayern é aquele time que está goleando e continua macetando, tá ligado? Continua em cima do adversário, querendo fazer mais. O Bayern que tropeçou a última partida, então é muito importante ele voltar a vencer. No meio de semana já tem Champions League, então acredito que ele vai querer chegar bem, né? Já com a moral lá no alto. Então, para mim, essa é a pedida. Vitória do Bayern ou mais de 2 gols e meio. A gente não está com cotação aqui, mas é interessante. O último jogo tropeçou, cravamos o ambas marcam, né? A gente não forçou a entrada ali, foi no ambas marcam e deu certo. Mas esse jogo eu não vou no ambas marcam não, tá? Eu vou ficar só no 2,5 ou na vitória do Brabo. Vamos continuar aqui? Placar para mim, jogo cara de 3-0 pro Brabo de Munique. Vou separar mais um jogo aqui pra gente, que é o jogo do Leverkusen contra o Freiburg. Jogo interessante, o Freiburg vive um grande momento já desde a temporada passada e o Leverkusen, tá ligado? Tava mal, tinha perdido todos os jogos da temporada, acabou vencendo esse último jogo de 3-0, jogo difícil ele venceu e, tá ligado? Aquela motivação já dá uma levantada. Vamos lá. O Bayer Leverkusen marcou 2 ou mais gols em 6, sofreu gols em 8, mais de 2 gols e meio nas últimas 3 e gol no primeiro tempo em 8. Já o Freiburg marcou nas últimas 10, mais de gol e meio em 8 e ambas marcam sim em 7. Se a gente olhar aqui, ó, o Freiburg dos 4 jogos do campeonato venceu 3. No Bayer Leverkusen tinha perdido 3 e venceu o último. O Bayer Leverkusen que joga pela Champions League no meio de semana. Deixa eu ver contra quem. Só uma curiosidade aqui rapidinho. O Bayer Leverkusen enfrenta o Bruges. É o jogo que tem que ganhar. Né? O jogo do Bruges tem que ganhar. Vamos lá, tropa. Para esse jogo aqui, estou fora do mercado de resultados. Mais de gol e meio para completar o bilhete, mas esse ambas marcam aqui, vem muito quente. O Bayer Leverkusen sofre gols com muita frequência e o Freiburg tem um ataque muito forte. O Freiburg está vindo bem nessa temporada. Ele bateu na trave da Champions League na última, mas essa ele quer morder a vaguinha. Então, ambas marcam mais de gol e meio para completar o bilhete. Não confio no Bayer Leverkusen, nem para jogar com empate, então só iria em mercado de gols. Placar para mim, 2-1 para alguma das equipes. Voltando para a Inglaterra, temos aqui às 11 da manhã, jogo do Tottenham contra o Fulham. Jogo interessante. Vamos lá, o Tottenham marcou nos últimos 10 jogos, vem de 10 jogos de invencibilidade, marcou 2 ou mais gols em 6 dos últimos 10, menos de 2 gols e meio nas últimas 3, mais de 1 gol e meio em 8. Então isso aí é um detalhe que é importante, que tem aqui no radar esportivo, para você ficar ligado. Mais de 1 gol e meio é interessante, mas o mais de 2 gols e meio não é, porque normalmente jogos do Tottenham tem saído 2 gols, jogo de 2-0, esse último foi 1-1, então toma muito cuidado na hora de explorar gols para não ficar extrapolando muito. Gol no primeiro tempo em 8 dos últimos 10. Fulham sofreu gols em 8 e mais de gol e meio em 8. Então, se eu tenho 2 equipes com mais de gol e meio em 8 dos últimos 10 jogos, é um padrão muito interessante para mim.
mais de gol e meio. Tá pagando odd de bilhete. Interessante, o Tottenham tem um ataque muito forte, principalmente dentro de casa. O Tottenham está muito forte essa temporada, por isso que dá para ir na vitória do Tottenham, dá para ir com o empate anula, vai estar pagando 1,18, também odd de fechar o bilhete, mas acredito que o Tottenham não perca dentro de casa, no máximo empata esse jogo aqui. Mas sendo bem sério, tem tudo para vencer, tá? Tá invicto na competição, 5 jogos, venceu 3, pode estar valendo a pena aqui essa vitória do Tottenham. Para cá para mim, cravar um 2-0, manter esse 2-0 aí. 11h15 da manhã, Brabo de Madrid, que vai receber o Real Betis. Cara, o Betis normalmente faz jogos difíceis com o Real, mas o Real tá voando, cara, desde a temporada passada. Vamos lá, 8 jogos invicto, marcou gol em 8 jogos dos últimos 10, marcou 3 ou mais gols nas últimas 2 partidas, mais de 2 gols e meio nas últimas 3. O Betis está 6 jogos invicto, menos 3 gols e meio em 10, e ambas marcam não em 7. O Real Madrid que tem 3 jogos, 3 vitórias, o Betis também, são 2 equipes 100%. Borja Iglesias, o atacante do Betis, está cravando muito. E vamos lá, e vamos de... O e-mail não dá, tropa. Então eu vou de vitória do Real, tá? Jogando dentro de casa, no Bernabéu, não dá pro Betis não. Tem que aproveitar a cotação do Real, tá interessante, porque o Betis vive um bom momento. Eu iria com essa vitória do Real, porque é em casa. Se esse jogo fosse fora de casa, eu não ia no mercado de resultados, não. Queria o mar de gol e meio, mas 1,14 não rola. O mar de 2 gols e meio, pô, eu não iria, tropa. Se eu quisesse buscar muito gol, eu deixava para ao vivo. O jogo tá movimentado, cotação subiu, vale a pena. Então depois, se é o primeiro gol, eu buscar mais 2, ou buscar mais 1 no final da partida. Mas assim, 2,5 a 1,44 não me agrada muito não, tá? Mas essa vitória do Real dentro de casa, pra mim, é interessante pra caramba. Vou cravar um 2-1 pro Real. 1h da tarde, Campeonato Italiano, grande clássico aqui de Milão. Temos os Brabos, Milan e Inter. Jogo pega fogo, hein? Esse jogo aqui pega fogo, até porque as duas equipes elas jogam no mesmo estádio, só que o nome muda dependendo de quem é o mandante. É estranho, né? Por exemplo, o Milan joga, aí é o San Siro. A Inter joga, é o Giuseppe Meazza. É como se fosse, tipo assim, o Flamengo e o Flamengo e o Fluminense jogam no Maracanã. Aí imagina, quando o Flamengo tá jogando em casa, tipo o Ninho do Urubu, e o Fluminense jogando em casa, pô, sei lá, o Ninho dos Guerreiros, um exemplo só, tá ligado? Aí é muito estranho. Então o jogo vai ser no San Siro, porque aí a torcida vai ser maior do Milan por ser o mandante, né? A carga de ingresso é maior. Vamos lá. Milan não perdeu nos últimos 9 jogos, atual campeão italiano, marcou gols em 8, marcou 2 ou mais gols em 6 dos últimos 10, mais de gol e meio em 8, interessante, e menos de 3 gols e meio em 8. Inter marcou nas últimas 10, ganhou 8 das últimas 10, interessante, marcou 2 ou mais gols em 8, né? A dupla está de volta, não tem jeito, Lautaro e Lukaku. Marcou no primeiro tempo em 8, porém sofreu gol em 8, a Inter tem sofrido bastante gols, mais 2 gols e meio em todos os últimos 10 jogos, gol no primeiro tempo em 9 e ambas marcam sim em 8. Quanto está esse mais de gol e meio aqui? É ele, tá? Apenas Milan, mais de gol e meio em 8 dos últimos 10 jogos, e Inter vem no mais de 2 gols e meio nos últimos 10. Ambas marcam tá como? 1,60. Interessante. Vamos ver os últimos jogos aqui entre elas? Ó, o último jogo entre elas foi 3-0 para Inter. Aí teve um 0-0, 2-1, 1-1 e 3-0. Somente um jogo aqui a gente não teve gols. Então vamos ficar aqui no mais de gol e meio ou ambas marcam. É interessante. Foi um jogo que decidiu o campeonato temporada passada, que a Inter estava ganhando em casa, o Milan conseguiu virar ali com o Giroud e foi o divisor de águas, que a Inter estava chegando no Milan, o Milan conseguiu. Eu não lembro se a Inter tinha passado, que a Inter estava numa arrancada legal, o Milan conseguiu dar essa quebrada. E clássico define muito, cara. Clássico pode parecer que não, mas clássico de 2 equipes que você já sabe que vai brigar pelo título define muito a partida. Por isso eu vejo um jogo maneiro, jogo para cartões, tá? Podem caprichar aqui nos cartões, que esse clássico é quente, quente mesmo. 1-1 para mim. E vamos de mais um clássico de Brabos, os Brabos da Noruega. Chega, né? Chega de Bodø Glimt Molde. Vamos lá. De 2 equipes candidatas ao título, o Molde que está na frente do Bodø Glimt, está com 48 pontos. Já vi esse filme temporada passada, hein? O Molde tinha esticado uma diferença boa, o Bodø Glimt foi ali no trotezinho, devagarzinho, foi tirando e no final pegou o título ali nas últimas rodadas. Vamos lá, diferença de 7 pontos, o Bodø Glimt é muito importante vencer esse jogo. Se ele vencer o Molde, ele encurta essa diferença, que é de 7 para 4. Então temos um campeonato. Faltam 10 rodadas, é muito importante o Bodø Glimt vencer esse jogo, principalmente porque está jogando em casa.
tá? As duas são os melhores ataques da competição. O molde tem 43 gols em 20 jogos, média de 2 gols feitos por partida, mais de 2 gols. E o Bodoglim tem 52 gols em 20 jogos, cara. É muito gol que o Bodoglim faz. É média de mais de 2,5 por partida. Nos meus últimos jogos, entre elas, a gente teve 3-1 para o molde. Aí teve 2-0 pro Bodoglim, aqui tá meio bugado, não vou conseguir ver, mas vocês já sentiram a pegada de gols, né? Também é clássico que vai definir muito. Eu vou em gols aqui, eu já vou direto no ambas marcam. A 1,44 é porque são duas equipes que jogam muito para frente. É muito difícil a gente ter cotação interessante para gols das duas equipes, principalmente quando elas se enfrentam valendo o título, né? Valendo a liderança. Mais 2,5 gols, dá para buscar no bilhete também, tá? Quem for pro ao vivo, tenta esperar um pouco para essa cotação subir, mas quem for pré-live é isso aí, é 2,5 ambas marcam, porque o mais de 1,5, 1,12, impossível, tá? Empate anula pro Bodoglim, na ousadia, vale a pena. O Bodoglim em casa é muito forte, eu não vejo ele dando essa moleza pro molde. O problema é que como o Bodoglim está desesperado para vencer, só a vitória interessa e pro molde não é ruim empatar o jogo. Pro molde está tranquilo, pô, ele vai manter essa diferença de 7 pontos, vão faltar 9 rodadas, vai ser muito difícil o molde tropeçar tanto assim. Então a exposição do Bodoglim de ter que ganhar de qualquer jeito pode fazer ele se abrir demais, e o Bodoglim se abre muito, e o molde aproveitar no contra-ataque. O molde é um time chato pra caramba, então eu estou fora do mercado de resultados, prefiro gols, mas eu acredito que o Bodoglim não perde, só não sei se vale o risco. 3-2 aqui para mim pro Bodoglim. 1h30 da tarde, voltando para o campeonato inglês, jogo do Brabo City, Manchester City do Cometa, do Haaland, tá? Vitória do City, tá feita a análise, apenas. Manchester City contra Aston Villa, Manchester City tá voando, mano, com Haaland é outra pegada. Ou é Manchester City ou gols, tá? Vamos ver quanto tá o mais de 1,5. Completar bilhete, jogo interessante para completar o bilhete. Esse 2,5 me pega pra caramba também. O Manchester City é um time muito para frente, ó, marcou em todos os últimos 10 jogos, marcou 3 ou mais gols nos últimos 4 jogos. O Manchester City marcou 3 ou mais gols nos últimos 4 jogos, tá? O Aston Villa mais de 1,5 e 9, então é isso aí. Para mim é 2,5. Dá para botar 1,5 para completar o bilhete, mas esse 2,5 é interessante. E essa vitória do City é interessante também. Vitória do City com mais de 2,5 gols. Ai, papai, segura! Chama o Mister Dorival, cadê? E o Renato que voltou pro Grêmio? Fudeu, hein? Fudeu, o Grêmio vai subir. Vamos lá, tropa. É 1h45, eu tenho o PSV contra a Twente. PSV numa fase sensacional. O PSV contra a Ajax. Mas deixa eu já adiantar aqui para vocês que o Ajax tá complicado, pô. 1,10, tropa. Aí é pica, né? Dá para buscar aqui uma vitória do Ajax no primeiro tempo, tá? É o que dá para buscar, mas a vitória do Ajax no primeiro tempo tá muito baixo também. Da última vez que eu olhei tava menos de 1,3. Pô, aí é loucura, mano. Aí é loucura. É melhor esperar o jogo começar, uns 20 minutos ali do primeiro tempo, de repente tu já pega a vitória ali a 1,80 no primeiro tempo, aí pode valer a pena. Mas, porra, pré-live a 1,20 e pouco não compensa. Vamos lá, Twente contra o PSV, esse jogo aqui 1h45, cotação interessante para o PSV, gosto dessa cotação porque o Twente é chato, o Twente é uma das forças ali grandes da Holanda, jogo difícil, mas eu quero explorar gols. O PSV está num grande momento, ó, são 4 vitórias consecutivas, o Twente venceu 3 e perdeu uma dos 4 jogos da Liga, também é um time forte, então vamos lá, o Twente marcou em 8 dos últimos 10 jogos, não perdeu em 8 dos últimos 10 e marcou 2 ou mais gols em 6, tá que interessante. PSV marcou em 9, não perdeu em 9, marcou no primeiro tempo em 9 dos últimos 10 jogos, marcou 3 ou mais gols nos últimos 2, sofreu gol nos últimos 10 jogos, deve estar sendo ambas marcam bem legal de pegar do PSV, ambas marcam sim em 9, gol no primeiro tempo em 9 e mais de 2,5 gols em 8. Tropa, completar bilhete. Me pega muito, porque o PSV é um ataque muito forte, um time que tem sofrido gols, todos os jogos tem sofrido gols, então é interessante. E esse dupla chance aqui me pega também, tá? O PSV, do jeito que ele está jogando, eu acredito que ele não perde para o Twente. Mas entre buscar aqui o resultado e gols, eu considero gols muito melhor. Até porque o PSV está jogando fora de casa, tem que se expor fora de casa. O Twente, ele não pode ficar na defesa, mesmo sendo um time mais fraco, porque... mais fraco assim, é um time mais fraco que o PSV, tá? Apesar de ser uma boa força, é um time mais fraco que o PSV. Mas está diante da sua torcida, vai jogar para frente também. Jogo legal para gols, tá? Ambas marcam para mim, me pega 2-1 PSV. 4 horas da tarde, vamos voltar para a Espanha aqui, tropa. Barcelona vai visitar o Sevilha. Sevilha que tá uma nhaca braba, mano.
Sevilha, ó, os 3 jogos não venceu, perdeu 2, empatou 1. O Barcelona tropeçou o primeiro jogo ali contra o time fraco do Raio Vallecano, mas é porque não conseguiu fazer o gol, né? Massacrou de todas as formas, não conseguiu. Mas esses 2 últimos jogos aí o Barcelona deu aula de futebol, tá? Principalmente esse último. Vamos lá, o Sevilha marcou em 9, só que sofreu gols em 8 dos últimos 10 jogos. O Sevilha não ganhou em 8 dos últimos 10. O Sevilha que foi desmantelado, perdeu a sua zaga titular, né? Tá com problema no ataque, aí surgiu uma especulação do Pedro, sonhou com o Pedro e acordou com... Pô, pegou um atacante aí, se eu não me engano, um atacante bem mediano, o pessoal tava brincando, né? Dormiu com o Pedro, isso, acordou com outro cara aí, que eu não lembro quem foi. Menos 3 gols e meio nas últimas 8, mais de 1 gol e meio em 8, e ambas marcam sim em 8. Barcelona, 8 jogos invicto, marcou 3 ou mais gols nas últimas 2. Tropa, na moral, dupla chance pro Barcelona. Apenas dupla chance pro Barcelona. Gosto muito do time do Barcelona, Lewandowski, Rafinha, Dembélé, porra, Gavi, De Jong. O time tá bom, mano. E o Sevilha, ao contrário, tá manhaca. Não tô muito afim do mercado de resultados? Toma, gols. Barcelona tá com ataque muito forte. O Sevilha precisa ganhar a primeira, tá jogando dentro de casa, com apoio da sua torcida, ele vai para cima. É legal explorar gols quando o time mais fraco tá jogando em casa. Por quê? Porque, por exemplo, o Sevilha vai jogar no Camp Nou, ele vai jogar pelo empate, né? Vai, tipo, não quer dizer que ele queira empatar o jogo, mas ele vai ficar ali na defesa e explorar os melhores momentos ali, uma bola parada, um contra-ataque. Jogando em casa, ele também não vai ficar com a bola, porque naturalmente a bola vai ser do Barcelona. Mas pelo fato de estar jogando em casa, estar com a torcida, o time ele sente essa necessidade de sair também para o jogo. Por isso é mais interessante do que um time mais fraco e jogar na casa de um time dominante. Porque a tendência de ele, o empate aqui para mim é heróico, tá ligado? Nesse caso não, diante da torcida, ainda mais sem ganhar, é jogo para você vir para cima, e Barcelona também, e 1,5. Ambas marcam pega? Cara, tá com uma cotação maneira, mano. Tá com uma cotação maneira, mas o ataque do Sevilha tá me dando tá ligado? Um revertério, pô, não dá não. Pegar esse último jogo aí que o Sevilha tropeçou, foi contra quem? Pô, o Sevilha perdeu para o Almeria, cara. E olha só, se tu pegar o primeiro tempo, o Sevilha perdeu uns 3 gols cara a cara ali que tu fala, pô, não dá. Eu esqueci os atacantes, tem o Iace... Porra, caralho, mano, calma aí. Pô, tu pegar um... Pô, cara, aqui não dá. Fora, Rafa Mi, tá ligado? Tô fora. Aqui dupla chance pro Barça, mais de 1,5, é mais safe. Placar pra mim desse jogo. E, mané, tu viu? Não tava 2,25 aqui? Já ficava pra 1,80? Pô, aí é pica, hein? Aqui é Barça empate anula, então. Caraca, do nada, mano. Aí, como a cotação tá abaixo de 2, teria que ser um empate anula, mas o Barça ainda continua sendo bem favorito pro jogo. Placar pra mim, 2-1. Também às 4 horas temos aqui PSG contra o Nantes. O PSG que tá voando, eu já vou cravar aqui vitória do PSG, tá? O gol do Neymar... Não sei não, o Neymar fez gol em todas as rodadas, cara. Todas as rodadas o Neymar fez gol. Então esse gol do Neymar tá valendo a pena. Essa vitória do PSG. Gol no primeiro tempo do PSG saiu em todos os últimos 10 jogos. E a gente tem buscado em todos os jogos esse gol no primeiro tempo. Pode valer a pena, tá bom? E é isso, vitória do PSG ou gol no primeiro tempo. Dá para buscar a vitória do PSG no primeiro tempo? Dá. Mas o gol é mais safe, beleza? Para mim são as 2 melhores entradas da partida. O 2,5 tem acontecido com frequência também, pode valer a pena, tá? O PSG marcou 3 ou mais gols em 8 dos últimos 10 jogos, pode valer a pena também. Não sei se eu colocaria no bilhete esse 2,5. Eu preferiria colocar a vitória ou colocar o gol no primeiro tempo, mas que quem se sentir mais confortável, esse 2,5 também cabe, porque é um padrão que se repete com muita frequência. Não é um jogo que tem muito o que falar aqui, tropa. 4h30 da tarde, Campeonato Português, temos um jogo aqui do Porto, que vai enfrentar o Gil Vicente. Tropa, eu quero explorar essa vitória do Porto, porque o Porto ele é um time muito dominante e foi macetado esse último jogo, tomou 3-0 no time bem mais fraco, que não tinha vencido nenhuma. Nesse dia nada deu certo para o Porto, perdeu o gol de todas as formas, perdeu o pênalti, e acredito que esse raio não vai cair 2 vezes no mesmo lugar. O Porto estava vivendo um grande momento ali, 3 vitórias seguidas, perdeu, e o Porto temporada passada só foi perder um jogo ali nas últimas rodadas, que perdeu a invencibilidade. Pô, o Porto não foi campeão invicto não, né? O Sporting, eu lembro que tinha perdido para o Benfica ali na penúltima rodada, no outro ano, mas acho que ano passado, alguém me corrige aí se eu estiver errado, para mim o Porto perdeu ali nas últimas rodadas também, igual o Sporting. O Porto estava com 3 vitórias seguidas, perdeu, o Gil Vicente está 3 jogos sem vencer, eu não vou enrolar, para mim a vitória do Porto, tá?
e a 1,44 é interessante, para mim é a melhor entrada desse jogo. Brasileirão Série A, vamos lá, sabadão, 7 horas da noite, eu venho de Red Bull Bragantino contra Palmeiras, clássico paulista. Deixa eu ajeitar a telinha aqui para nós. Opa, que delícia, assim fica muito bom. Tropa, esse jogo aqui eu quero explorar gols, tá? O Bragantino tá jogando em casa, é um time over, um time que joga para frente. Do outro lado eu tenho o Palmeiras, que o Palmeiras sabe que, cara, o Flamengo tá chegando, tá ligado? O Palmeiras... Só que ao mesmo tempo o Palmeiras tem um jogo importante pela Libertadores, o jogo da volta, onde precisa reverter o placar contra o Atlético Paranaense. Palmeiras provavelmente vai com um time mistaço aqui. Cara, jogo para gols, tá? E vou falar para você que essa cotação do Bragantino, é um jogo que eu vou ficar de olho sim, tá? Vou ficar de olho porque o Palmeiras vai com o time reserva, porém time misto ali, só que o time também é muito bom. Ó, mas na moral, 1,36, o e-mail tá valendo a pena pré-live, porque o Bragantino tá jogando em casa, pegando o time misto ali do Palmeiras, ele vai ter que ir pra cima, e eu tenho o Palmeiras, que é o líder do campeonato, ele precisa defender isso, o Flamengo tá chegando, se deixar o Flamengo chegar, hein, chama o mister, ai Dorival, vambora. Placar pra mim, tropa, esse jogo tem cara de ser 1-1, o Palmeiras no Brasileirão, as coisas têm acontecido pra ele, até quando ele joga mal ele vence. Mas então por isso que eu não vou mexer pré-live nesse jogo. Mas é importante olhar o Bragantino, cara, dependendo de como às vezes o Palmeiras está mal ali com os reserva, essa vitória aqui, esse dupla chance, isso aqui tem muito valor, mas não ao vivo. Pré-live, eu ia com esse e-mail aqui, para mim tá bom demais. Também às 7 horas, para a gente fechar o nosso dia, eu tenho o outro jogo, o outro time que joga pela Libertadores, que é o Atlético Paranaense, que vai defender a vantagem lá no Allianz Parque de 1-0 e vai enfrentar o Flusão. Flusão que está focado, descansado, só quer saber do Brasileirão. E eu vou gravar aqui na moral, dupla chance pro Flusão, tá? Jogo para ficar de olho. O Atlético com toda a certeza do mundo vai com todo o time reserva. Já poupou no último jogo e agora não vai ser diferente, principalmente que ele está com resultado positivo, ele precisa do time inteiro para defender esse resultado. E o Fluminense, do jeito que está jogando, para mim não perde para os reservas do Atlético Paranaense, tá? Outra situação aqui para quem quiser ficar mais tranquilo, mais de gol e meio no Brasileirão paga bem. Eu tenho os reservas do Furacão querendo mostrar serviço e eu tenho o dinizismo. O que é o dinizismo? Apenas, tá? Fluminense marcou gol em 9 dos últimos 10 jogos, marcou 2 ou mais gols em 6. O Fluminense sofreu gol em 8 dos últimos 10 jogos e sofreu 2 ou mais gols em 6. O dinizismo é isso. Vai para frente, faz gol, leva gol. Ambas marcam sim nas últimas 4, ó. Mais de 1,5 em 8, e é isso que eu vou também. Mais safezada, 1,5. Dupla chance pro Fluminense, ou empate anula, pros ousados. Mas o dinizismo contra os reservas do CAP, vai dar dentro não, tá? Placar pra mim, 3-1 pro Flusão. Tropa, fechamos nossos jogos. Eu sei que eu tenho mais jogos aqui, tem um jogo da Juventus, jogo do fulano, do ciclano, Atlético de Madrid, mas eu preferi evitar, eu já peguei aqui os jogos que eu tenho mais confiança, tentei compactar um número menor de jogos, até mesmo assim, vocês viram que dá jogo pra caramba, o vídeo fica longo pra caramba, mas é isso, tá? Infelizmente tô nessas cotas, tô a cotação aqui de 9, mano, pra fazer um vídeo, mas estamos aí sempre. Infelizmente eu tô nessas condições aqui, acaba ficando mais difícil de trazer muita coisa, mas eu venho aqui, dou o meu melhor, tento filtrar aqui o máximo para trazer para vocês, tá? Espero que hoje seja um dia bem melhor do que ontem e que amanhã seja melhor ainda, porque tem mais jogos. Vamos chamar o Green? Tamo junto, muita fé, bora pra cima!